Afrânio? Tudo ok? Tá. Bom dia, irmãos. Vamos nos acomodar no templo para iniciarmos a nossa aula. E eu gostaria de iniciar com a palavra de oração. Muito bem. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças e pedir ao Senhor por este momento. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer a Ti por este domingo, ó Deus, que o Senhor nos deu, onde logo pela manhã estamos a Te buscar. Obrigado por esse privilégio, ó Deus, de iniciar a semana diante do Senhor, diante da Tua palavra, diante da Sua presença e na comunhão com os irmãos. Que tudo isso venha ser de bom proveito a nós, a nossa alma, que venha nos fazer desenvolver em Ti, crescer no conhecimento, na estatura da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor nos oriente nessa manhã de acordo com a Tua vontade e que o Teu ensino venha ser absorvido dentro de nós, ó Pai. Assim nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Os que estão lá fora podem se achegar. E o tema da nossa aula continua sendo o mesmo, que é palavras que transformam. E o Jaime, semana passada, ele falou a respeito da sabedoria. E hoje nós iremos falar a respeito de uma palavra que tem todo um conteúdo muito vasto, que é a palavra abade, isso do hebraico, né? E só que essa palavra ela tem um significado na nossa Bíblia como adoração. Então é essa palavra de hoje que nós iremos tentar extrair muita coisa a respeito dela, não tudo, porque uma aula só nós não conseguiremos fazer isso. Apesar de que a aula que eu fiz talvez seja para mais aulas, né? Eu vou ter que resumir muita coisa aqui. E nós iremos tratar sobre esse assunto, adoração. Então, para começar, algumas perguntas. Quão amplo é o conceito bíblico de adoração? Como você entende isso na palavra de Deus? Desde lá do Antigo Testamento até os livros do Novo Testamento, como você entende esse conceito na sua vida? E uma outra pergunta é até onde é correto ou correta a percepção que você tem a respeito da adoração? A partir de tudo aquilo que você recebeu, de todo o conhecimento, dentro da igreja, fora da igreja, qual é a sua visão a respeito disso? E outra pergunta é se você costuma separar a sua vida de adoração, no sentido de você ter uma vida religiosa e uma vida não religiosa, no sentido de você, em alguns momentos você acredita que está adorando a Deus, em outros momentos você acredita que está vivendo apenas essa vida aqui, com as coisas que tem, enfim. E outra pergunta é, se você adora no domingo, o que acontece na segunda-feira? Então, mais ou menos esses pontos aqui, ao qual eu acabei de dizer a vocês, é o que nós iremos tratar aqui, para entendermos se a sua mente está bem estabelecida, essa ideia de adoração, e como você enxerga isso no montante, ou de uma maneira mais global na sua vida. E, com isso, eu gostaria de trazer a vocês, a nós explorarmos o conceito bíblico da adoração, como também entender como a adoração deve influenciar cada aspecto da vida. Então, são esses dois conceitos, esses dois pontos, a princípio, que nós iremos tratar aqui nessa manhã. Vamos tentar explicar o conceito bíblico da adoração na sua vida e a influência na sua vida, na prática, como você adota esse conceito no seu viver, na sua vida, onde você está, com a sua família, seus filhos, esposa, seu trabalho, seus empregados, seus vizinhos, como isso influencia você naquilo que você faz. Certo? Então, vamos partir daqui. O que vem em sua mente quando você ouve a palavra adoração? Será que seriam essas coisas aqui que você mentaliza logo de cara?
Ali nós temos, quando nós pensamos em adoração, muitas pessoas pensam, algumas pessoas levantando as mãos, louvando a Deus, olhos fechados, cantando. A adoração também ela é associada a rituais específicos. Será que somente ainda está atrelada a isso, ao tabernáculo, ao templo de Jerusalém? Mas o fato é que vocês vão perceber que a adoração ela vai muito além disso. Ela envolve essas coisas também, tá? Mas ela vai muito além disso. A adoração é muito mais do que levantar as mãos, fechar os olhos, ter suspiros, ter um coração ali alegre por estar na presença de Deus ou por participar do corpo de Cristo. A vida de adoração, ela pode iniciar no domingo, mas ela deve respingar no decorrer de toda a sua trajetória. Então, vocês perceberam que há algo que o mundo em si, ele atrela isso a nós. Ele acaba nos enchendo de afazeres, de coisas, para que justamente a adoração ela seja abafada em meio a todas as atividades que é dado a você nessa vida. Então, uma das ideias mundanas, diabólicas, podemos dizer, é tirar de você o tempo que você tem na presença de Deus, o tempo que você tem com Deus, ou aquilo que você faz, você acaba se fixando tanto naquilo que você esquece que aquilo pode envolver adoração a Deus. Que aquilo pode envolver uma vida diária de adoração ao Senhor. Então, vocês vão perceber que ocorre muito isso. Vocês percebem que o domingo, às vezes, ele é tido como um final de semana, para alguns. Mas o domingo não é um final de semana, é o primeiro dia da semana. E alguns tratam o domingo como um final de semana, como um dia de lazer, como um dia de descanso para fazer as atividades para si próprio, e deixa apenas alguns respingos para Deus. Depois de a pessoa ter entregue parte do domingo ali a Deus, ela imagina que o restante do dia serve para que ela viva o que ela realmente deseja. Tá? E eu vou dizer a vocês que essa mentalidade, ela adentra mesmo dentro da igreja. Assim. Muitas pessoas imaginam que o domingo é o final de semana, ao qual elas têm que entregar para si próprias, para se abastecer, para continuar a segunda, terça, quarta, quinta e sexta, fazendo as suas atividades que realmente ela gosta. É uma mentalidade que o mundo tenta colocar em nós, de que as atividades são mais importantes que o tempo com Deus. Então, a adoração é mais do que isso. Então, nós vamos olhar aqui para a adoração, em princípio, no Jardim do Éden, como isso funcionava, como Deus ordenou este princípio para a vida do ser humano. E nós vamos ler aqui Gênesis 2, 5. Aqueles que têm suas Bíblias podem abrir, aqueles que não têm, podem acompanhar aqui, que o texto está na tela. Gênesis 2, 5. Diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Então, aqui nós percebemos que há uma palavra chamada abade nesse verso. Aonde os irmãos podem identificar essa palavra? Quem pode arriscar aqui? Aonde encontra a palavra abade? Que é um verbo. Então, a palavra abade, eu vou dar a tradução a vocês. Como? Não. Cultivar. Tá? Então, nós temos aqui a palavra aparece pela primeira vez no sentido de o homem estar trabalhando, estar germinando, estar cultivando a terra. Tá? No sentido de servir, a palavra abade, ela nos traz a ideia de que nós estamos servindo a Deus. E como nós servimos a Deus? Trabalhando, cultivando, fazendo coisas para Deus, e assim era no princípio. O homem ele foi feito aqui para cuidar do jardim, para ser um vice-regente, ao qual iria, pelas ordens do Senhor, cultivar a terra. E a palavra cultivar, ela tem a ver com trabalhar, tem a ver com desenvolver,
tem a ver com cuidar e manter e desenvolver aquilo que Deus deu para o homem. Então percebam que a palavra cultivar, ela tem até uma ideia de cultura, de o homem criar cultura. Criar, desenvolver, agir e fazer as coisas para Deus e, além disso, criar novas coisas, ali no sentido de desenvolver mesmo a vida. Então Deus deu essa ordem ao homem, para que ele cultivasse a terra. E cultivar não é destruir a terra, mas é manter a terra saudável da maneira própria que Deus deu a ele para que o fizesse. Então percebam que aqui há um mandato cultural para o homem de cultivar a terra, de desenvolver tudo aquilo que Deus deu na mão dele, isso para benefício da sociedade, isso para benefício da terra em si. Então aqui há um mandato ambiental para o homem, dele não tratar mal a terra, dele não fazer coisas ruins que prejudiquem a terra que Deus deu ao homem. Então, ao crente, em primeiro lugar, nós vemos que há um mandato para ele, de manter o bem ao qual Deus deu, o meio ambiente que Deus deu, mantê-lo saudável. Então, quando você está degradando o meio ambiente, você está pecando contra Deus. Quando você joga papel na rua, quando você come as coisas e joga nas calçadas, você está pecando. Tá? Parece que isso é algo pequeno, todo mundo faz, mas nós temos que ter essa ideia de, como cristãos, levarmos isso muito a sério. A terra que Deus nos deu. Deus criou tudo isso para nós, mas enfim, aqui nós temos a ideia de servir, a ideia de adorar, abade. Quando o homem está trabalhando, quando o homem está ajudando o desenvolvimento da terra, cultivando o solo, ele está adorando a Deus. E aqui nós podemos ver um princípio do trabalho, né? Como é que nós enxergamos o trabalho? Como é que você vê o trabalho na sua vida? O princípio de Deus é que o trabalho é para adoração. Esse é o princípio do Gênesis, tá? Eu sei que hoje as pessoas veem o trabalho como questão financeira, como questão de se suprir financeiramente, mas a princípio Adão não recebia monetariamente, não recebia dinheiro para adorar a Deus e para trabalhar a terra. Então o princípio aqui não é a questão financeira. Até porque trabalho envolve não só a questão monetária de você receber algo, mas tudo que você faz com a sua mente, você pode estar trabalhando e desenvolvendo algo. As pessoas que estão possibilitadas por algo físico, elas podem trabalhar, mesmo em casa, fazendo coisas, fazendo leituras, corrigindo textos e trabalhando, desenvolvendo assim aquilo que Deus deu. Então percebam que adorar e trabalhar tem uma certa associação aqui. A princípio é isso que Deus diz. Não importa o que dizem por aí afora, mas o princípio de todas as coisas nós sabemos que está lá em Gênesis. É o princípio de tudo. Então, isso aqui se refere ao trabalho de Adão, e como o trabalho de Adão era algo que Deus deu, se referia também a uma expressão da adoração. Ou seja, Deus criou o ser humano para cultivar, proteger o jardim, e este cultivar abade se expressa na adoração, cuidando da criação. Então, aqui você pode adorar a Deus cuidando da criação. Você pode adorar a Deus mantendo as coisas do jeito que Deus criou, para que elas fossem. Então, sempre que você está preocupado com a obra de Deus, em manter isso original, do jeito que Deus fez, da forma como Deus criou, você está adorando a Deus. Se você está desenvolvendo a obra, também você está adorando a Deus. Não importa de qual área você é. Se você é um cientista, se você é um médico, se você é um pedreiro, se você é um padeiro, se você é um sapateiro. Tá? Uma vez perguntaram a Lutero, né, sobre como a pessoa poderia adorar mais a Deus, sobre como a pessoa poderia buscar e desenvolver mais o relacionamento com Deus. E aí Lutero falou, qual é a sua profissão? E aí essa pessoa falou, olha, eu sou um sapateiro. Então Lutero disse, olha, então você faça o melhor sapato possível e venda com um preço justo. Assim você estará servindo e adorando a Deus da melhor forma possível. Então o que Deus deu a você? Aí dessa forma você vai desenvolver da melhor forma possível, da maneira mais justa. Este é o princípio da criação, o cuidado de Deus pela criação e como nós fazemos isso. Então a adoração, ela envolvia o trabalho e a prestação de honra ao Criador enquanto ele trabalha, enquanto ele desenvolve tudo aquilo que Deus deu a ele.
E nós temos um outro princípio, que é o princípio da queda. Se nós temos o princípio da criação, como Deus fez, como Deus desenvolveu, e nesse meio campo houve a queda. E como isso funciona agora? Como está a adoração a Deus pós-queda? Como o homem desenvolve isso na vida dele? Será que é possível que isso aconteça? Um desenvolvimento dessa adoração pós-queda? Então, nós vamos lá para Gênesis 3, 18, 19. Quero que aqueles que têm as suas Bíblias abram, para que a gente possa entender como funciona a adoração após queda. Então diz o texto, ela lhe dará, aqui está falando da terra, que foi afetada pela queda, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que ela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Então, mesmo após a queda, ainda assim continua o mandato de Deus sobre o trabalho, sobre cultivar, sobre desenvolver, sobre servir e sobre adorar. Então, nós percebemos que há dificuldade no cultivo e há dificuldade, sim, também na adoração. O homem sofreu com a queda. A maneira como ele adora e busca a Deus, isso foi afetado. Tá? Então, à medida que ele tenta adorar a Deus, há coisas nele que o impede de buscar a Deus, que o impede de buscar o verdadeiro Deus. Mesmo o ser humano tendo dentro de si o princípio de que ele foi criado para adorar a Deus, isso foi afetado pela queda. Por isso que então ele vai, pega algumas madeiras lá na floresta, constrói um ídolo e passa a adorar um Deus. Porque dentro dele ainda há um princípio. Porém, isso foi afetado pela queda. Ele não consegue adorar o verdadeiro Deus de maneira objetiva, de maneira que agrade a Deus e da maneira dos termos que Deus deu a ele, para que ele adorasse. Então você vai perceber que há sim muita dificuldade para que possamos trabalhar, adorar a Deus, as ervas daninhas existem, os problemas existem, os relacionamentos foram afetados pela queda, isso nos impede de adorar a Deus com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso corpo. Mas mesmo assim, nós vemos que Deus, mesmo fora do jardim, Deus não tira isso do ser humano. Tá? Porque ele diz que o homem vai ter que se alimentar, ele vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, ele vai ter que ainda ser produtivo. E ser produtivo faz parte do plano de Deus. Trabalhar faz parte do plano de Deus para o ser humano. E ele, quando não trabalha, você vai ver que ele sofrerá emocionalmente, sofrerá fisicamente, ele guardará energia para si e terá muitos problemas. E percebam então porque a vida do homem foi feita para o trabalho, para cultivar, para adorar a Deus enquanto trabalha. E quando isso é rejeitado, muitas coisas ruins podem acontecer com o ser humano. E muitos dos problemas que ele tem podem vir a partir dessa mentalidade, de não ser produtivo. Então, com a entrada do pecado, o trabalho de cultivar o solo tornou-se mais difícil com a presença dos espinhos e dessas ervas daninhas, conforme nós lemos aí nos versículos 18 e 19. Porém, nós sabemos que a adoração ela vai além das circunstâncias difíceis, vai além das coisas difíceis que nós passamos, vai além das dificuldades que o pecado traz à nossa vida, vai além do prejuízo enorme que o pecado nos causou. Deus ainda mantém o que ele idealizou no homem. A adoração ainda é algo que Deus mantém na vida do ser humano. Tá? Porque fora do Éden, ainda assim Deus diz que o homem deve continuar cultivando a terra, adorando a Deus, demonstrando que a verdadeira adoração ela vai além de todas as circunstâncias, envolve uma dedicação contínua ao serviço a Deus. Assim, dessa forma, o ser humano deve viver, sabendo que mesmo diante dos problemas que você vive, a falta de tempo, a falta de recursos, a falta de os seus problemas físicos, ainda isso não o impede de você adorar e trabalhar para Deus essa adoração. E aí nós podemos ver que no decorrer da história,
nós temos o resgate de Deus. Porque Deus, sabendo dessas dificuldades do ser humano, sabendo do problema do pecado que ele causou no mundo, devastando o mundo de uma certa forma, ainda assim, Deus tem um plano para operar o resgate na vida do ser humano. E esse resgate envolve o resgate da adoração. Então vocês estão percebendo que o que eu quero trazer a vocês aqui é que a adoração é algo central, é um plano primário de Deus na vida do ser humano. E o que de fato Deus quer resgatar é o conceito da adoração nas nossas vidas. Deus quer que nós possamos adorá-lo nos termos dele, da maneira como ele deseja que isso aconteça. Tá? Vocês tiveram aulas aqui sobre alguns textos que remetem isso, né? Na EBD aqui pela manhã, do livro de Levítico, se eu não me engano. E isso vocês viram que ali é o manual, realmente. É um manual ali onde Deus quer introduzir a adoração na vida do povo, na família, no trabalho, na criação de filhos, na educação em si, geral. A adoração é central ali. E é isso que Deus quer fazer aqui, quando nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 1, 12 e 14, o qual diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à crueldade e escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à crueldade e escravidão. O que esse texto vem aqui, ao mesmo tempo, falar a nós, né? Principalmente àqueles ouvintes primários, os israelitas, mas também, de uma forma secundária, a nós aqui, é que o trabalho, depois da queda, ele foi destinado a outros senhores. Tá? O homem passou a servir outros, que não é o Deus verdadeiro e único, e esses senhores cometiam atrocidades aqui, faziam o trabalho se tornar mais difícil ainda para o povo. O trabalho que era feito com alegria, com amor, em adoração a Deus, passou a ser algo aqui de maneira cruel, porque diz o versículo 13 que eles o sujeitaram a cruel escravidão. Então veja que o trabalho foi afetado pela queda, e há uma necessidade grande de Deus demonstrar isso para o ser humano, a condição que ele está fora do caminho da adoração a Deus. É nessa situação que o povo está. É dessa forma que o povo deve se ver, sendo massacrado por aquele ao qual ele serve, sendo judiado de forma amarga, de forma a preparar tijolos, assim, se queimando, sendo afetado por aquele trabalho. E o ser humano, assim, Deus quando escreve na palavra coisas como desse tipo, é para mostrar coisas que o ser humano não consegue ver, a situação calamitosa a qual ele vive. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar isso. E a palavra de Deus, ela é um espelho, é algo que nos conduz a ver a condição espiritual nossa. E essa é a situação. Quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos debaixo da escravidão, debaixo de um senhorio opressor, diferentemente do Criador, do nosso Deus. Eles os sujeitavam à cruel escravidão. Assim está todos aqueles que não estão adorando a Deus. Então, aqui no Pentateuco, de forma geral, a palavra abade, ela então, e as suas variações, né, que são inúmeras, ela fala sobre a escolha que o povo de Deus precisava fazer entre adorar a Deus e outros senhores, como, por exemplo, Faraó do Egito, que representa um Deus, que representa um senhor, alguém opressor, alguém que escraviza o ser humano. Então, em Êxodo, nós vemos Israel na escravidão, debaixo do jugo de Faraó. Os versículos 12 e 14 vai dizer isso. E é necessário, então, que Deus intervenha. Capítulo 3, versículos 12, diz aqui: Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que
de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. O que esse verso representa ao povo? Representa, de fato, o resgate que Deus quer trazer. Tá? A libertação de Israel, então, foi necessária para que eles pudessem servir um novo Senhor. Para que eles pudessem servir um Senhor compassivo, um Deus fiel, que os chamou para adorá-lo no deserto. Para adorá-lo em outro lugar. Para que eles pudessem sair da escravidão e pudessem servir a Deus naquele monte, naquele local, no local onde Deus estabeleceu para que ele pudesse ser servido, adorado, reverenciado, honrado. Então, o resgate aqui no Novo Testamento representa o quê? Que Deus está tirando o povo do jugo de Faraó, da escravidão do Egito, para ter, não para ficar livre, fazendo o que bem entende, mas que pudesse, então, vir a servir ao Deus único e verdadeiro, na adoração genuína e na adoração verdadeira. O que vocês estão percebendo aqui, então, é que a salvação nos remete diretamente à adoração. Ou seja, nós somos livres, libertos, para que possamos adorar ao Deus único e verdadeiro. Tá? A adoração de Israel, aliás, a libertação de Israel do Egito tinha como objetivo permitir que o adorasse a Deus no deserto. E é esse que é um ponto importante para nós nessa manhã. Que entendamos, então, que quando Deus nos liberta do pecado, quando Deus liberta o seu povo da escravidão, o alvo central de Deus é trazer este povo para a prestação de culto a Ele, adoração e envolvimento com esse Deus, trabalhando para Ele, desenvolvendo o ministério nele. Este é o alvo central de Deus para cada uma das vidas. A adoração. Colocar a adoração no devido lugar. Deixar a adoração no lugar onde ela nunca deveria ter saído da vida do ser humano. Deus quer te levantar para ser um adorador verdadeiro. Aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esses que o Pai está procurando. Homens e mulheres, crianças, juvenis, jovens, que venham adorar a Deus em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura. Tá? E aí o texto que nós temos aqui de Êxodo 9:13, Deus pede aqui nesse verso para Moisés ir até Faraó e dizer para que deixe o povo ir. E abade nos vem aqui à mente, que é ir e servir ao Senhor. Servir ao Senhor aonde? No deserto. Se nós entendermos que o deserto representa o mundo de forma geral, o local onde nós estamos ali trabalhando para Deus, desenvolvendo a nossa obra, desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, e é o deserto onde vem as tentações da vida, muitos desejos idólatras surgem no deserto, muitas vontades e anseios surgem no ambiente do deserto, muitas tentações que muitas vezes nós não conhecemos que está ali no deserto. É o local de trabalho, é o mundo de forma geral ao qual nós estamos inseridos. E notem que as tentações do povo vinham de uma, duas, três vezes, o desejo de retornar para o Egito, o desejo de se alimentar melhor, porque eles acreditavam que aquela comida não era uma comida boa. E vocês percebem que a tentação do povo era no âmbito do alimento, né? Qual era a tentação do povo? Comer uma comida melhor. E porque não tinham uma comida melhor, eles blasfemavam, eles se desviavam de Deus e queriam buscar algo melhor, queriam buscar um conforto maior para a vida deles, rejeitando assim aquilo que Deus estava dando. Então, qual foi a tentação do povo do deserto? A comida, a bebida, coisas simples, coisas que nós nem acreditamos que é tentação na nossa vida. Mas pode ser, né? A comida, a bebida, coisas simples desse tipo, pode ser sim uma tentação para você, de dizer que, olha, eu prefiro algo melhor do que isso. Esse Deus não é tão bom para mim. Essa vida que Deus está me dando, ela não é tão prazerosa como eu imaginaria que ela fosse. E isso serve como tentação para você dizer coisas ruins, para você se irar,
para você estar insatisfeito com muitas coisas. E assim foi o deserto. Mas Deus pediu para que o povo adorasse Ele ali, naquele local. Quantas vezes nós queríamos sair, às vezes, do nosso trabalho, porque nós temos um chefe carrasco, e Deus diz, não, você tem que adorar a Deus aí. Você tem que ficar aí adorando a Deus, porque se você sair, quem vai ficar aí no seu lugar? Quem vai ser o crente aí, né, nesse trabalho? Quem vai ser a luz de Deus aí? E você deseja sair daquele local. Você quer ir para um outro ambiente mais confortável, mais seguro. E Deus quer te manter ali, porque Ele tem uma obra ali com aquelas pessoas. Ele tem algo ali, e você como cristão, não, Senhor. Vou fazer como, você acaba fazendo como Jonas, né? Que Deus mandou ele para um lugar e Jonas desejou ir para outro lugar e foi. Sabe, então são coisas desse tipo que Deus quer falar aos nossos corações. Que o local onde nós estamos, mesmo que seja um deserto, perigoso, ruim, ainda assim Deus quer que você adore a Ele ali. Mesmo que você tenha um marido que não ame completamente a Deus, ainda assim Deus quer que, em primeiro lugar, você adore a Deus. Mesmo que seus filhos não sejam aqueles filhos obedientes, aqueles filhos que o maltratam, aqueles filhos que não valorizam, ainda assim, é neste local que Deus colocou você para adorá-lo. Mesmo que os seus vizinhos fiquem batucando de sábado, ali diante de você, ainda assim Deus quer que você adore a Ele ali. Então percebam que ainda o mandato de adorar a Deus está em primeiro lugar, acima dos desertos, acima das dificuldades. E o verbo abade, ele nos traz isso, exatamente isso. Passamos então a olhar aqui o capítulo 20. Vejam esse capítulo 20, versículos 2 e 3, diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então, quais são os termos que Deus estabelece para o povo após tirá-lo da terra da escravidão? A exclusividade, né? Nós vimos que Deus requer exclusividade. Ele fala, agora vocês terão que ter um novo pensamento. O pensamento do Egito, ou o pensamento lá de Faraó, da escravidão, deve ficar para trás. E agora vocês precisam ser formatados de uma nova forma. Né, deve viver de um novo andar. Vocês não podem ter outros deuses além de mim. Tá? Então, isso aconteceu quando eles foram libertos do Egito e deveriam servir ao Senhor plenamente, não como fruto de uma coerção, mas como motivados pelo amor, motivados pela redenção, motivados pela obra graciosa de Deus ir lá e libertá-los, motivados pela graça redentora do Senhor. O que faz você ter um Deus? O que faz você adorar apenas um único Senhor? É a motivação da graça e da redenção após a libertação. E Deus, então, traz todo o decálogo, as 10 palavras, os seus mandamentos ao povo, porque aqui Deus deseja que o povo tenha um novo andar, um novo caminhar, e Deus também quer proteger o povo, porque a lei de Deus não é apenas um guia, né, mas ela é a nossa proteção, e nós devemos entendê-la dessa forma, para que a gente não ache que a lei é pesada demais, para que a gente não ache que os caminhos do Senhor são muito difíceis de ser vividos, mas pense nisso como algo que vem de um Deus amoroso, que quer proteger você, que quer fazer com que você continue nos caminhos e que nenhum deles se perca. Assim é a lei de Deus para nós devemos entender dessa forma, e é assim que Deus quer que o povo entenda que, então, os decálogos são as palavras de Deus, e ela lembra que Deus libertou o povo do Egito. E por ter libertado, agora sim, Deus quer exclusividade, quer que eles adorem a Deus. Então percebam que não é o inverso, né? Você passa a adorar a Deus, depois você é libertado, mas você primeiro é livre. Deus tira a escravidão dentro de você, Deus tira você do local da escravidão para que você possa, então, seguir e adorar a Deus. Então, sempre que Deus pede algo para nós, primeiro Ele faz algo dentro de nós. Deus transforma o nosso coração, nos dá a lei dele dentro de nós, nos tira de uma condição, nos põe numa nova condição. E aí sim Ele diz, agora você vai me servir, agora você vai me adorar, agora você vai me buscar.
Então é assim que acontece com cada um dos crentes, né? Quando Deus nos dá um novo coração, quando Deus põe em nós um novo estímulo, um novo desejo, um novo anseio, uma nova vontade. E essa vontade, ela é para Ele. Essa vontade e desejo é para Ele. O anseio por Deus vem de Deus mesmo, não vem de nós. O Davi mesmo, ele pronuncia isso em seus salmos, né? Que assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Do Deus vivo. Da onde que vem esse desejo? Da onde que vem esse anseio, se não do próprio Deus que embute isso no coração do ser humano? Deus nos liberta, Deus tira da escravidão, nos põe no local para adorá-lo e coloca dentro de nós a sua palavra, a sua lei, que diz que nós devemos adorá-lo e reverenciá-lo apenas Ele. Deus começa lembrando que a motivação é essa e que Ele requer exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu amor com ninguém. E a adoração também. Deus quer que você o adore exclusivamente, de forma genuína, de forma total e plena. É nisso que Deus está nos transformando, em adoradores completos. Paulo diz que nós devemos crescer em Cristo em todas as vertentes, no amor dele em todos os aspectos, em todas as dimensões, altura, profundidade, largura, em todos os aspectos do nosso ser. Ele quer nos fazer adoradores genuínos. E por isso Deus quer transformar-nos plenamente, para que isso ocorra. Para que um dia nós possamos adorar a Ele de maneira genuína e original. É nisso que Deus está nos transformando aqui enquanto nós estamos nessa vida. Amém? Apenas o último slide antes da gente terminar. Então o Senhor, Ele libertou a nação do Egito, a nação de Israel lá do Egito, portanto requer a exclusividade da adoração. E a resposta, a sua graça fiel. É dessa forma que nós devemos agir. Os irmãos podem ir para o café e logo em seguida retornamos. Muito bem, irmãos. Eu preciso ser bem preciso no horário, porque, como eu disse, a aula que eu fiz talvez seria até para 5 aulas. Mas eu vou ter que resumir. Então, o conceito de adoração significa que é algo muito mais amplo do que a gente pensa. Até aqui, eu acho que os irmãos já estão bem entendidos disso, porque a adoração não é apenas aquelas fotos que eu mostrei aqui, pessoas levantando as mãos, outros ali com o semblante ali, demonstrando isso para as pessoas olharem, né? E nem muito menos aqueles rituais do templo, que muitas igrejas hoje estão trazendo de volta isso, né? Colocando um candelabro no templo, fazendo aqui uma ilustração do Santo dos Santos. Então, a adoração não é essas coisas, nem era isso que Deus intencionava quando usou aqueles signos, né? Todas aquelas sombras que tinham ali a respeito de Deus e do próprio Senhor Jesus. Mas o caminho da adoração sempre foi fazer as pessoas serem libertas do pecado para passarem a viver e servir ao único Deus. Então, essa perspectiva mais ampla da adoração nos desafiará a cada momento da nossa vida, a cada oportunidade, servir e honrar a Deus, refletindo o seu cuidado e a sua soberania na criação. Mas o que é adoração? Só para a gente fazer uma pequena definição. O que é adoração? Então, adoração é um conceito central na vida cristã, definido basicamente como prostrar-se em honra e culto dirigido a Deus. Adoração é algo que todos fazem dia após dia. Então, não é apenas uma função religiosa, é uma função humana. A adoração é algo que todos fazem todos os dias. Paulo diz lá em Coríntios, né, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando você
fizer qualquer coisa que você desenvolve na sua vida, você pode estar adorando a Deus. Até tomando um suco de laranja, você pode estar adorando a Deus. Ou não. Talvez você bebendo água não está adorando a Deus quando você retém aquela água para você e não distribui aquela água para alguém que precisa. Então você pode pecar até tomando água. Quando você tem água e não dá, e não doa essa água para quem realmente precisa de água, quando você não oferta água para outras pessoas, você pode estar não adorando a Deus, sendo egoísta, sendo alguém que se foca em si próprio. Então, a adoração é algo que você pode fazer todos os dias. Então, a nossa vida ela é moldada pela adoração, e tudo que nós fazemos pode ser adoração a Deus ou não, tá? Então, é isso que nós devemos entender. E o pecado, ele nos leva, muitas vezes, tá, a substituir a nossa adoração ao Criador, dando ela à criação. Então, é isso que o pecado faz. Ele torna as coisas da vida, até as coisas boas que Deus deu, faz com que a gente adore aquilo, ao invés de adorar o doador que nos ofereceu aquilo. Tá? Nós achamos que aquilo é o que nos faz feliz, nós achamos que é o nosso trabalho que nos faz feliz, que são a nossa família que nos faz feliz, que é aquelas provisões que nos deixam bem com a gente mesmo, e aí nós passamos a adorar essas coisas, a buscar demais, em excesso, demasiado, tudo isso, e nos esquecemos que tudo isso é ferramenta que nos foi dado, que apontam para Deus, que apontam e jogam luz em Deus. Então, o papel do Espírito Santo, muitas vezes, é o papel do holofote, né? De iluminar Cristo e falar, olha, toda a criação, como diz lá em Salmo 19, né? É a voz de Deus que está sobre a criação, é a mão de Deus que pintou todo esse universo, e tudo isso rende glória a Deus. A criação serve para que a gente olhe para a criação e busque o Criador. Então, tudo aponta para Cristo. As coisas que nós temos também na nossa vida devem apontar para Ele. E a quem deve ser glorificado, a quem deve ser adorado? A Deus. Quando a rainha foi visitar Salomão, a rainha de Sabá, ela glorificou a Deus por aquilo que ele tinha. Ela olhou toda aquela riqueza, toda aquela sabedoria e falou, louvado seja Deus. Porque Ele te deu todas essas coisas, porque Ele fez essas coisas. Então, percebam que o caminho da adoração, ela começa em nós olharmos a criação e vermos Deus, e vermos a mão de Deus naquilo. Mas, porém, o nosso coração, ele acaba criando ídolos. Ele é uma fábrica de ídolos. E o nosso filho, o nosso tempo, o nosso dinheiro, tá? E nós achamos que o nosso bem-estar é um ídolo, e nós queremos isso a todo custo. O ídolo do controle, nós queremos controlar tudo, o ídolo do conforto, o ídolo, vários ídolos que nós possamos criar aí das coisas boas que Deus nos deu. Tá? A própria aceitação pode ser um ídolo. Você é alguém que busca o tempo todo aceitação. Você está preocupado demais com isso. Você venera ser aceito e não aceita ser alguém que é rejeitado. Você está idolatrando isso demais, mais do que o próprio Deus, ao qual você é aceito nele. Então percebam que tudo que Deus criou, as coisas boas, pode se tornar um ídolo. E a posição que Deus deveria ocupar em nossas vidas, ela é tomada por essas coisas. Então são ídolos que nós criamos, ídolos da criação. Mas percebamos então o que o Novo Testamento tem a nos dizer sobre isso. A Septuaginta, ela continua usando a palavra aí, abade, tá? Mas é traduzida por outro termo grego. E são duas dessas palavras que nós encontramos no Novo Testamento. Então, a primeira palavra que nós encontramos é proskunel. Acho que é assim que se pronuncia. Proskunel. Então, significa mandar um beijo, beijar a mão, ou prostrar-se. É o mesmo termo utilizado lá no Antigo Testamento, abade. A própria Septuaginta, ao traduzir o Antigo Testamento, ela usa a palavra proskunel. Então, esse termo enfatiza a adoração humilde e reverente. Tá? Alguns dicionários vão dizer que é como aquele cachorro que lambe a mão
de um senhor, tá? Que beija a mão, que está ali lambendo aquela mão de um senhor. E Mateus 2,11 diz assim: ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, ou seja, proconel, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Alguém que se prostra e adora. A palavra proconel, ela sempre vem junto da palavra adoração, ou honrar, ou reverenciar. Tá? Mateus 14:33 também nos informa com a seguinte palavra: então os que estavam no barco o adoraram, proskinel, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Reverência e adoração. E Isaías, diante do templo, diante dos anjos cantando Santo, 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 ele se prostra, né? Pedro, ele diz: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Ou seja, pessoas que estão reverenciando um Deus glorioso, um Deus soberano, elas se prostram, elas se adoram, prokinel. Outra palavra que nós temos é latrel, ou latrio, tá? Então, refere-se a render-se honra, prestar respeito, prestar serviço ou homenagear. Esse termo sugere uma adoração que se manifesta em atos de serviço a respeito. Interessante que a palavra idolatrio vem desse termo aí, tá? Latrel. Então, a pessoa que adora. Então, Mateus 4,10 diz: Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A palavra latrio também, latrio aparece aqui, né? Quando Jesus diz para Satanás adorar apenas o Senhor. Romanos 1:25 diz: trocaram a verdade. Oi? Não entendi. Tá, ok. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito disso, pode se manifestar, tá? Então, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. É uma das conclusões que Paulo chega, né, diante da humanidade. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criação. Então, é disso que se trata aqui, essa palavra, né, quando pessoas estão adorando, estão referenciando. Essas duas palavras são usadas no Novo Testamento, só para os irmãos entenderem. Então, aqui eu quero começar a falar a vocês agora, né, as palavras finais a respeito da adoração como estilo de vida. O que é essa adoração como estilo de vida? Romanos 12, de 1-2. Vamos nos basear a partir daqui, pelo menos, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a adoração como expressão contínua e abrangente em todas as áreas da vida. Como você entende a adoração na sua vida e qual o local que ela está ali em você? E se você entender isso, você vai viver de uma maneira bem diferente e uma maneira mais alegre diante do Senhor, quando você entender que você nasceu para adorar, que você foi criado para adorar, e a salvação não é que Deus está te dando algo, mas é que Ele está colocando em você o princípio da adoração. Não é que Deus está transformando a sua vida mais feliz, mas é que Ele está dando a você toda a motivação e toda a alegria e toda a graça e tudo que é necessário para que você adore a Deus. Então, aqui a adoração não deve ser confinada a um tempo ou lugar específico, ela deve ser uma expressão contínua e abrangente em todas as áreas da vida. Então, que nessa manhã nós possamos sair daqui com este princípio, que a adoração é algo que abrange todas as áreas da nossa vida. Não existe uma área só da nossa vida que não possa ser dada em louvor e adoração a Deus. Por favor, pode falar.
Tem um microfone aqui, deixa eu pegar o microfone. Alguém pode me ajudar aqui? Tá, Williams. Obrigado. E aí a gente tem que repensar muita coisa, né? Quando a gente fala, vou na igreja para adorar a Deus. Se você não adorou a semana inteira com a sua vida, não vá na igreja no domingo. Porque é o tempo todo. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Eu já estava te adorando antes de chegar aqui. Ou não. Então, a gente tem que parar para repensar, inclusive, frases que a gente fala em oração. Às vezes, agora vamos adorar a Deus. Não, gente. Do dia que Deus te resgatou, Ele te resgatou para adoração contínua, como você falou. Mas a gente não para pensar nisso, gente. Eu vou na igreja, bati meu cartão, tá tudo certo. Eu levo a semana do jeito que eu quero. Não. É lá que a sua adoração vai ser provada. Lá é o deserto. Aqui é o oásis. Aqui é quando a gente se recompõe, a gente tem a sombra, tem a água viva, mas é no deserto que a adoração é provada. Então, para um pouco para pensar coisas que nós dizemos tão automaticamente sobre adorar a Deus. Não é cantando uma música que eu adoro a Deus. É lá no meu serviço, quando o chefe está bravo comigo, que eu adoro a Deus. Também. Né? Então, a gente tem que parar um pouco para levar esse choque, que eu não estou adorando a Deus só quando eu estou na igreja. É muito sério isso. Ele tirou o povo de Deus da escravidão do Egito, como você falou, para ter uma nova vida, todos os dias, toda a vida. Né? E para nós é a mesma coisa. Ele nos resgatou das trevas para nos trazer para uma nova vida, uma vida de adoração e não momentos de adoração. Perfeito, é isso mesmo, né? E eu acho que é uma das formas de nós afetarmos o mundo, até mesmo com o evangelho, e a missão é cumprindo isso. Em primeiro lugar, isso. Antes de nós falarmos de Deus para as pessoas, nós temos que viver a adoração, viver esse estilo de vida de adorador. E aí esse testemunho... Desculpa, irmãos, mas eu acho que o problema da igreja não é novas estratégias para evangelizar. É a questão do testemunho. A igreja não tem dado o testemunho correto para o mundo. Tá? Então não é a questão de ter novas estratégias, novas mentes pensando, marketings, enfim, né? Então o problema é que muitos de nós não temos dado o testemunho de vida para o mundo, né? Porque é assim que o mundo vai conhecer a Deus. E ser adorador, ter um estilo de vida de adoração, quando o seu chefe está muito irado com você, que você não entregou ali o projeto, você não entregou as planilhas, e aí você vai falar, eu sou um adorador, eu preciso adorar a Deus nessa hora, como eu vou fazer isso? Como eu vou amar? Como eu vou glorificar a Deus? Porque isso vem em primeiro lugar, antes de eu me irar, né? Antes de eu me defender de uma maneira irada, eu tenho que pensar que, em primeiro lugar, Deus diz lá nos mandamentos, não terá outros deuses, né? Ou seja, você tem que fazer de Deus o seu Senhor. E como é que isso vai acontecer? No ambiente do trabalho, o caso de Jó, né? Quando ele perdeu todas as coisas, ele adorou a Deus, e a esposa falou, né, várias coisas para ele tirar isso do caminho dele, da vida dele. Nós temos o exemplo no Novo Testamento, Paulo e Silas, que estavam na prisão, enquanto eles estavam sendo ali chicoteados, maltratados, ainda assim eles cantavam e louvavam a Deus, e ali então o carcereiro foi afetado por essa harmonia, por esse ambiente de louvor enquanto estava ali sofrendo, se converteu, depois Paulo foi à família, pregou o evangelho, e eles também se converteram. Percebam o que desencadeia o estilo de vida de adoração. Afeta outras pessoas também. Então é assim que nós devemos viver. Então Romanos 12, percebam que Paulo aqui ele faz um tratado teológico no livro de Romanos, ele utiliza muito do seu conhecimento teológico, ele aplica aqui no livro de Romanos. Por isso é um dos principais livros da Bíblia em relação à explicação do Evangelho.
O livro de Romanos é um livro que tem que ser estudado todo ano na igreja. E é um livro que traz todo esse conteúdo teológico, teologia profunda, nós encontramos aqui. Tá? O Martin Lloyd-Jones escreveu 12 livros para falar do livro de Romanos. Tá? Se você for ver aí, você acha por aí muitos e muitos livros, o compêndio praticamente de teologia, escrito por Lloyd-Jones, só para o livro de Romanos. E muitos se converteram só de ler ali partes do livro de Romanos no passado, muitos creram em Jesus só de ler partes do livro de Romanos, enfim. Mas percebam que Paulo ele traz toda uma teoria no livro de Romanos a respeito do Evangelho, e aí no capítulo 12 ele vem com a ação. O que você tem que fazer diante de tudo isso que vocês leram, diante de tudo isso que vocês ouviram sobre essa carta? E ele fala que a adoração é a resposta correta para aquele que entende sobre o Evangelho, aquele que recebeu o Evangelho, ele deve adorar. Por isso que ele começa falando aqui no capítulo 12, e que essa adoração ela vai atingir as áreas da vida, vai atingir a família, vai atingir o governo, vai atingir tudo, o trabalho, como você adora a Deus no trabalho. Em Efésios também, Paulo ele usa esse mesmo estilo. Tá? Ele começa tratando ali a questão da ortodoxia, depois ele vem com ortopraxia, né, falando como deve praticar a vida cristã a partir daquilo que você é e daquilo que você recebeu em Jesus. Ou seja, a gente pode entender que o Novo Testamento todo ele vem falar sobre isso, como ter uma vida santa, como ter uma vida que agrada a Deus, e como você vai usar o conteúdo do Evangelho, aquilo que você recebeu de Deus, para demonstrar isso ao mundo. Então, ao longo desses 11 capítulos, Paulo ele vem falando sobre teoria, e aí ele fala que agora que o ponto de partida é uma adoração que é aceitável e espiritual, e que nós apresentamos como sacrifício vivo. Ou seja, você é um adorador agora. Aonde você está, você é um adorador. É isso que Paulo está falando. Você adora a Deus a todo momento. Você pode estar lavando a louça adorando a Deus, você pode estar varrendo a sua casa adorando a Deus, você pode estar dirigindo o seu carro adorando a Deus, você pode estar no ponto de ônibus adorando a Deus, você pode trabalhar numa padaria fazendo pão e ali você está adorando a Deus. Ou seja, agora o estilo de vida do crente é de ser um adorador. Você é um ser que adora a Deus. Você foi salvo para adorar a Deus aonde você está, com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a sua demonstração de vida, com os seus atos diante daquilo que você pensa, fala e age. Você é um adorador. Não se esqueça disso. Se isso estiver bem concentrado em você, você vai viver uma vida melhor, que honre a Deus e que agrade a Deus. E em qualquer situação você vai poder adorar a Deus. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em todas as situações, porque ele trouxe isso para a vida dele. Ele é um adorador, quer ele esteja na prisão, quer ele esteja no palácio, quer ele esteja numa casa boa, ele é um adorador. E Deus muitas vezes quer nos ver nessas duas situações, tanto numa situação ruim, como numa situação boa, e ali nós seremos provados como nós adoramos a Deus. Então, este sacrifício envolve viver uma vida transformada, né? Que é aquela ideia de metamorfose, alguém que foi transformado, alguém que foi regenerado, e essa conformidade deve estar no padrão de Deus e não no padrão deste mundo. Deus está nos salvando para esta conformidade, de sermos como Ele, adorarmos como Ele, e não usarmos o padrão do mundo, mas o padrão novo, que é o Evangelho. E com isso, nós seremos adoradores do Senhor. Então, a adoração como expressão contínua e abrangente em toda a vida, em todas as áreas, nós devemos entregar a nós mesmos diante do Senhor, e nós devemos ter atitudes corretas, e ela começa por esses pontos. Então, até que a adoração se torne aí um estilo de vida para nós. Assim nós devemos viver. E agora nós partiremos para um outro aspecto, que é onde está essa ordem, como nós podemos desenvolver a ordem da adoração. Então, você é um ser adorador, você sabe que tudo que você faz envolve adoração, mas
como que nós podemos representar essa ordem até de uma maneira bíblica para que a gente possa entender de fato que a adoração ela está no início dessa pirâmide da nossa vida. Você é um ser adorador e tudo que você faz reflete isso, mas como você pode desenvolver isso na sua vida e percebendo que a adoração ela é aquilo que há de principal na sua vida. Então a palavra de Deus ela pode repetir isso várias vezes, mas como nós podemos identificar isso? E um texto que eu acho que nos ajuda a ver corretamente esse aspecto é o texto de Hebreus 11. E ali contém uma lista de heróis da fé do Antigo Testamento, e vocês vão ver que há algo ali de importante a se ver. Quando, no primeiro da lista, nós vemos um homem chamado Abel, tá? E o que você vê na vida de Abel? A sua vida, ela reflete o quê? Uma vida de adoração. A palavra que nós colocamos quando nós vemos Abel é adoração. É uma pessoa que adorou a Deus da maneira que Deus idealizou, da maneira que Deus projetou para ser. Então nós vemos esse homem chamado Abel, a sua vida ela reflete uma vida de adoração, e o único assunto dominante da sua vida é que ele foi um verdadeiro adorador. Quando se fala de Abel, nós conectamos ele a este aspecto. Ele estava de acordo com a vontade de Deus, ele estava de acordo com o plano de Deus, essa adoração foi feita em Deus, e é isso que nós sabemos dele. Que ele foi o homem que adorou a Deus, o homem que entregou a sua oferta ao Senhor e que adorou a Deus. Depois nós vemos o outro chamado Enoque. Essa é a segunda pessoa que traz ali nos heróis da fé. E o que nos remete Enoque? Qual o verbo que nós podemos identificar na vida de Enoque? Ele foi alguém que andou com Deus. E ali, irmãos, a força do verbo no hebraico é que ele andou de uma maneira constante com Deus. Tem um termo ali do hebraico que é rifael, que diz que é usado quando alguém faz algo constante, intenso, de uma maneira muito conectada a isso, tá? E ele foi alguém que andou constantemente com Deus. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, mas ele andava com Deus. E ele é lembrado por isso. Olha que interessante, é alguém que é lembrado unicamente por ter andado com Deus. E ele andou tanto com Deus, que qual foi o lugar para onde ele foi? Junto a Deus. E esse é um exemplo para nós, não é verdade? Ele andou com Deus, andou nessa vida com Deus, e no final da vida, ele recebeu o prêmio de estar com Deus. Então, Enoque andou com Deus, ele viveu uma vida piedosa, fiel e dedicada a Deus, e um dia ele andou da terra para o céu. Este foi o caminho de Enoque, de alguém que andou com Deus. Sim, simplesmente ele um dia dormiu e estava com Deus. Tá? Ele andou com Deus e teve esse privilégio de estar com Deus. E essa é a trajetória do crente. Tá? Essa é a trajetória de todo crente. Essa é a ilustração que pode ser trazida a você. Você é alguém que anda com Deus, você é alguém que está com Deus, você é alguém que tem Deus. Você sabe que o final da sua vida, ela será isso, né? Você estará com Ele para sempre. E o terceiro da lista, temos aí Noé. Né? Quando nós pensamos em Noé, vem logo em nossa mente alguém que estava trabalhando, alguém que estava ali construindo, alguém que estava dedicado a fazer algo para Deus, algo grandioso para o Senhor, algo monstruoso, algo que afetaria o mundo daquela época, algo que Deus deu a Noé. Mesmo em meio a situações difíceis que ele passava ali, pessoas zombando, pessoas indo contra ele, ele era alguém que trabalhava para Deus. Era alguém que tinha na sua mente o foco de trabalhar a Deus. E ele passou ali pelo menos 120 anos construindo a arca. 120 anos construindo a arca. Isso é trabalho, né? Isso é trabalhar. E é o trabalho da fé. É o trabalhar da fé. Porque a cada dia ele precisava de fé para fazer aquilo. Ele precisava de fé, ele precisava entender que aquilo que ele estava fazendo era algo que nunca fizeram, era algo único,
era algo que ele não entendia muito bem o que aquilo representava, e isso era necessário fé para ele. A nossa fé ela é construída assim, né? No dia a dia, nessas situações a qual Deus vai nos dando. Nós não sabemos, mas aqui durou 120 anos para ser construído a fé, para que ele pudesse realmente entrar na arca. A nossa vida representa um pouco, podemos explanar dessa forma, né? Que nós estamos construindo de fé em fé, de glória em glória, algo dentro de nós. Isso é algo que vai durar, isso é algo que vai pendurar, né, por muito tempo. Mas o ponto central é que nós estamos trabalhando para isso. Você não está fazendo como Paulo via em outras pessoas que estavam olhando para trás, mas Paulo diz que você deve se esquecer das coisas que ficaram para trás e ir rumo ao alvo, e a centralidade que é Cristo Jesus. Então, essa ordem de Hebreus, ela nos traz que a adoração, ela vem antes do trabalho, certo? Nós vemos que a adoração vem antes do trabalho. Então, antes de você fazer algo para Deus, é necessário que você seja um adorador, é necessário que você se envolva na obra de adoração ao Senhor. Você não pode querer fazer coisas para Deus, desenvolver o ministério amplo para Deus, sem antes você não desenvolver um estilo de vida de adoração a Deus. Primeiro, Deus quer você. Depois, Ele vai te usar na onde Ele quer. Tá? Então, primeiro, relacionamento. Então, antes de tudo, é adoração, é relacionamento, é vida com Deus, é constantemente oração, leitura, crescimento espiritual, para Deus poder te usar em coisas importantes. Né? Então, percebam que a adoração ela está ainda em primeiro lugar, e isso vem antes até das tarefas que nós fazemos para Deus. Percebam isso no relato onde Deus fala a respeito de Maria, né? Então, aqui vocês percebem que Jesus elogiou Maria por ela ter escolhido a boa parte. E aqui, então, o que Deus está fazendo? Destacando a primazia da adoração, que vem antes de qualquer outra tarefa que você faça. Como se diz, né? Algumas pessoas esquecem de Deus no primeiro dia da semana, como vai lembrá-lo nos outros? Se você esqueceu de Deus no primeiro horário do dia, na manhã, como é que você vai se lembrar dele no decorrer do dia? Tá? Como é que você vai colocar Deus nas outras tarefas do seu dia, se pela manhã você já não bateu continência ao seu general, dizendo a ele quais são as ordens para o dia? Então, a adoração, ela inicia logo no começo do dia. No primeiro dia da semana, nós já entregamos a nossa vida para a adoração a Deus. E na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós continuamos adorando a Deus até voltarmos ao culto, ao dia do Senhor, né? Que não deve ser desprezado, que é uma ordem bíblica, não deixeis de congregar, tá? Como é costume de alguns. Então, aqui nós vemos que Maria, ela ouvia Jesus e adorava, ela quedava-se aos pés do Senhor, enquanto Marta estava preocupada com o serviço, tá? O serviço em si não quer dizer nada se você não é um adorador, se você não tem uma vida de adoração. Trabalhar só por trabalhar não representa nada, se você antes não é alguém que trabalha em prol do Senhor e adora o Senhor nisso. Eu tenho uma fala aqui do pastor W. Tozer, teólogo e escritor. Ele nos ajuda a entender isso quando ele diz assim: fomos feitos para adorar, mas as Escrituras nos dizem algo mais. Elas nos dizem que o homem caiu e não manteve sua condição inicial, que ele perdeu a glória original de Deus e fracassou em cumprir o propósito criativo, de modo que não está adorando agora do modo como Deus deseja que adore. Tudo ou mais cumpre seu propósito. As flores ainda têm perfume, os lírios ainda são belos e as abelhas ainda buscam pelo néctar entre as flores. Os passarinhos ainda cantam com seu coro de 1000 vozes em um dia de verão. E o sol e a lua e as estrelas todos giram em torno de si, fazendo a vontade de Deus. E do que podemos aprender das Escrituras? Nós acreditamos que os serafins e os querubins, os principados e as potestades ainda estão cumprindo o seu propósito, adorando a Deus que os criou e soprou neles o fôlego da vida. Somente o homem fica amuado em sua caverna. Somente o homem, com toda a sua inteligência brilhante, com todos os seus recursos impressionantes, indescritíveis e maravilhosos, ainda está recluso em sua caverna. Então, aqui a W. Tozer ele fala sobre Deus ter criado tudo para adorar,
porém o homem ainda precisa do auxílio de Jesus, precisa da cruz de Jesus para voltar ao centro que Deus o colocou, que é destinar a Deus a adoração. E por isso nós vamos falar um pouco sobre a cruz e a obra de Deus da adoração. Então a vida e a obra de Jesus, elas estão intimamente ligadas, intrinsecamente ligadas à adoração. E o Salmo 22, que fala um pouco sobre isso, né, a visão profética da criação, destaca ali alguns aspectos, o louvor à glória de Deus, e tudo isso em resposta à morte, e principalmente os versículos 22 a 23 do Salmo, ao qual nós vamos destacar aqui, ele diz assim, tá, versículos 22 e 23, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Então, vocês estão percebendo que a adoração é uma resposta à morte de Cristo Jesus, está sendo ilustrada no Salmo 22, tá? E é algo em relação ao favor que nós recebemos dele. E nós temos o restante dos versos, 25 e 27, que nos conduzem a isso. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão, até ficarão satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Então, sem dúvidas, irmãos, este verso está apontando, né? Aí o restante dos versículos está apontando para a adoração, para a resposta que nós devemos dar à redenção, ao Evangelho de Cristo, à salvação, à justificação. É uma resposta que nós devemos dar, irmãos, e essa é a adoração ao nosso Deus. Eu diria que é a única resposta, é expressar a nossa vida em adoração ao nosso Deus. Então, a adoração feita em Cristo é a definição de ser um cristão. E outro texto do A.W. Tozer nos leva também a este padrão, que diz assim: e o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo com um propósito. E qual foi este propósito? Muitos evangelistas nesses dias dizem achar que ele veio para nos fazer desistir do tabaco, que Cristo veio ao mundo para escaparmos do inferno, que ele enviou seu Filho ao mundo para que quando, enfim, ficarmos velhos e cansados, possamos ter algum lugar para ir. Todas essas coisas são verdades. Nos salvam dos maus hábitos, nos redime do inferno e nos prepara um lugar no céu. Mas este não é o propósito supremo da redenção. O propósito de Deus ao enviar seu Filho para morrer, ressuscitar e viver e estar à direita de Deus Pai foi o de que ele pudesse restaurar a joia perdida, a pérola da adoração, que pudéssemos retornar e aprender a fazer de novo aquilo que fomos criados para fazer em primeiro lugar, adorar o Senhor na beleza da santidade, gastar tempo em admiração e contemplação a Deus, sentindo e expressando essa adoração e deixando que ela faça parte do nosso trabalho e fazermos tudo como um ato de adoração a Deus Todo-Poderoso por meio de seu Filho Jesus Cristo. A última frase, ela diz algo, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Algo muito importante, que a adoração verdadeira e genuína, ela só pode ser aceitável quando é intermediada por Jesus Cristo. As nossas adorações, os nossos louvores, os nossos cultos, os nossos trabalhos, todos eles passam, tá? Todos eles passam por Jesus. Por isso são aceitos por Deus. Né? Todos eles são intermediados por Cristo, porque tudo que nós fazemos são coisas falhas, são coisas misturadas com pecado, são coisas misturadas com orgulho, com ego, mas quando são intermediadas por Jesus, são aceitas diante de Deus. Enfim, toda a nossa aceitação, todo o nosso trabalho, ele só é algo bom a Deus, porque Cristo Jesus, ele os torna bom a Deus. Tá? Tudo que nós fazemos não passa de trapo de imundície, se não for intermediado pelo Cristo, que nos salvou, que está à direita do Pai. Ele ora incessantemente por nós, ele é o nosso sacerdote, que torna as nossas ofertas santas diante de Deus, tudo que nós fazemos.
tá, irmãos? Então nós precisamos de Cristo Jesus para isso também. Até as boas obras que nós achamos são coisas boas, elas não são boas para Deus se não passarem pela égide de Cristo Jesus, tá? E Filipenses, nós temos um outro texto que nos fala sobre isso. Aqui Paulo ele define os cristãos, Filipenses 3:3, Paulo define aqui os cristãos como aqueles que servem ou adoram a Deus. Diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós somos a circuncisão, Paulo define, nós que adoramos a Deus pelo Espírito de Deus. E a nossa confiança não está em nós, não está na nossa carne, não está nos nossos atos, mas nos méritos de Cristo Jesus. Isso é que torna a nossa adoração perfeita diante de Deus. É Cristo Jesus. E por isso que ele é central nas nossas vidas. Ele não pode deixar de estar em um momento só em nós. Tá? Nós devemos ver Jesus como o nosso intermediário ali em todas as situações. Tudo. Tudo, tá? Nós não podemos esquecer Jesus diante desses fatos. Para aplicarmos, chegamos ao fim. Eu quero aplicar a vocês aqui alguns aspectos para que você possa vivenciar isso na prática. Como você vai fazer uma entrega total da sua vida em adoração a Deus. E é apenas alguns aspectos que vão demonstrar isso, tá? Então, o primeiro deles é a adoração na família. É um aspecto importante. Acredito que a adoração ela começa ali, não é na igreja, começa em casa. Como é que você ensina o seu filho a adorar a Deus? É em casa. Como é que seu filho vai se comportar bem na igreja quando ele já estiver isso sendo feito em casa, né? Quando ele já entender que há adoração dentro de casa, há um culto dentro da casa. Quando ele chegar na igreja, ele já vai entender exatamente o que está acontecendo. Ele já vai entender a dinâmica do culto. Ele vai entender aqui a retórica do culto. Ele vai saber exatamente o que é um culto, quando ele já praticar isso dentro de casa. Então, a adoração na família precisa ser resgatado. Você adora a Deus em sua família? Você costuma ler a palavra? Você como sacerdote do lar? Então, trate os membros da sua família com amor e respeito. Você como pai, reconhecendo que seu comportamento é um reflexo da sua adoração a Deus. O filho vai identificar quando o pai e a mãe são adoradores. Tá? Efésios 5, 22, 6 e 4 vão dar instruções aí aos maridos, às esposas, aos filhos, a viverem em harmonia. E isso como expressão da adoração. Segundo, nós temos a prática da adoração no trabalho diário. Tá? Quer você seja a pessoa do lar, quer você seja a pessoa da rua, que trabalha na rua, ou que trabalha em locais específicos, em escritório, a adoração do trabalho diário. Então, você deve realizar as suas tarefas, primeiramente, com diligência. Você deve obedecer os seus patrões, os seus chefes, e deve fazer isso com excelência. Como eu disse lá no começo, Lutero, falando àquele jovem, reconhecendo que você está servindo a Deus através do seu trabalho. Você serve a Deus através do seu trabalho. Colossenses 3:23 diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Terceiro, adoração na igreja. Envolva-se no ministério e atividade da igreja, servindo aos outros com um ato de adoração. Veja, irmãos, o envolvimento com a igreja é necessário e isso reflete ato de adoração. Então, não necessariamente é só a participação. Talvez você esteja satisfeito, eu já participo da igreja, eu já sento no banco, eu já escuto o pastor e já estou adorando na igreja. Não. Aqui nós estamos dando o passo além, andando mais uma milha, dizendo que o envolvimento... você vai dizer, eu não quero me envolver com ninguém, porque as pessoas são ruins, as pessoas são pecadoras demais, eu não quero me envolver. Olha, eu já vi muita gente falando isso, tá? E essas pessoas vão para megas igrejas para ficarem ali, sentadas, apenas ouvindo um bom sermão e indo para casa, assim, satisfeito com aquilo que ouviu. Mas o envolvimento com a igreja é algo bíblico, é algo que o Novo Testamento expressa isso, que deve ser feito, tá? E Hebreus 10, 25 diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ali,
algumas pessoas estavam abandonando a ideia de frequentar uma igreja. Adoração nas finanças, seja fiel no dízimo e nas ofertas, reconhecendo que tudo que possuímos pertence a Deus. A adoração no tempo livre, você deve escolher atividades que edifiquem sua fé e aos outros também. Adoração nas provações, mantenha a fé e esperança em Deus, louvando mesmo em meio às dificuldades. Aí Tiago 2,4 diz que tenham por grande gozo quando caídos por várias provações, que também você será provado ali. Aprovado. Adoração na oração e meditação, por último. Dedique tempo diário para orar e estudar a palavra, buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Enfim, são estas aqui algumas alternativas para que a gente possa fazer a nossa vida girar em torno da adoração. Alguns pontos importantes, tá? E para concluir, a adoração não é apenas um ato ou um rito específico, mas uma maneira de viver. Entregar a adoração em todos os aspectos da vida diária reflete a verdadeira essência do abade e transforma cada ação em um ato de devoção a Deus. Que Deus nos ajude, né, diante desse pequeno estudo, a entender um pouco mais sobre uma vida diária na adoração. Vamos orar? Sim. Oi. Certo. Muito bem. Amém. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. Estão convidados à noite a vir também, né? Deus abençoe a todos nós. Mais alguém? Tem algum visitante além deles? Muito bom. Vamos orar então. Senhor, nós agradecemos a Ti por esse tempo aqui que passamos. Um tempo muito oportuno. É um privilégio, ó Deus, ter este momento aqui onde aprendemos a Tua palavra, nos enchemos do Seu ensino e somos abastecidos com o Senhor em nossa vida, que a partir daqui possamos viver uma vida de adoração ao Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos.